Boa noite, igreja. Boa noite. Graças e paz a todos. Podem se assentar. Quem sentiu a presença de Deus essa noite? Amém. Vocês lembram quando o pastor foi viajar, ele disse que ia deixar grandes homens e mulheres de Deus? Eu acho que ele estava ocupado e ele chamou, né? Estou brincando, mas é uma grande responsabilidade, um grande desafio substituir o pastor Juan, a casa cheia, e falar da parte de Deus. E quem sou eu, né, para vir trazer alguma coisa da parte de Deus? Mas graça, e pela graça, Ele tem sido misericordioso com a minha vida. E eu sempre falo para o pastor que quando ele tiver alguma missão desse nível, né, ele sempre me avisar com bastante antecedência, porque eu gosto de me desesperar com calma, né? De ficar desesperado com calma. E eu sempre tenho anotado aquilo que Deus vai falando comigo, aquilo que eu vou lendo, aquilo que eu vou ouvindo, aquilo que Deus vai falando no meu coração, para quando eu tiver uma oportunidade eu falar com as pessoas, o povo de Deus. E confesso que quando o pastor começou a missão, não vinha nada, eu tentava lembrar alguma coisa e a palavra está sempre na ponta da língua e não vinha nada, não conseguia escrever nada, Deus não falava comigo, e eu até estava brincando com alguns irmãos ali que me deu um branco espiritual. Será que existe? Me deu um branco espiritual, eu não conseguia lembrar de mais nada, até que Deus começou trazer à minha memória algumas coisas e até se confirmou com a abertura da pastora Jumara. Então, gostaria que os irmãos abrissem a palavra no Evangelho de Lucas. Lucas 9. Amém. E a palavra vai dizer, versículo 1, capítulo 9, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curar enfermos. Enviou-os a pregar o reino de Deus e curar enfermos. Pulando um capítulo ali, capítulo 10 de Lucas, vai dizer a missão dos 70 discípulos. Algumas versões ali vão dizer 72. E a palavra diz: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Ide eis que vos manda como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa
casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já é o reino de Deus é chegado a vós. Até aqui, irmãos. Então aqui foi nada mais, nada menos do que Jesus, né? Primeiro ele enviou os 12 discípulos, e depois ele envia a missão dos 70 discípulos, que vão de 2 em 2, todo o povoado. E essa mensagem eu dividi ela em 2 pontos. O primeiro ponto, irmãos, é que Jesus, ele fala, primeiro ele nos envia, né? Depois ele fala da ceifa, ou da seara, né? Algumas versões, que é grande e poucos são os trabalhadores. A gente já ouviu muito sobre isso, né? Todo mundo já ouviu essa passagem. Eu, inclusive, já, em outra oportunidade, já falei sobre isso, que temos que servir na casa de Deus. E eu sei que tem muita gente que acaba não servindo ainda, e sabe que é necessário, e já abro um parênteses aqui para dizer que a gente está fechando no Ministério Kids, diaconato, acho que todos os setores aqui estão fechando, quem quiser trabalhar, né? Mas hoje eu quero falar sobre o servir fora da igreja. E aqui eu não estou falando de projeto social, é bacana, é legal, mas isso também é importante. Mas o evangelho é mais do que assistencialismo. Às vezes a gente confunde, né? Muita gente confunde. E já tocando nesse assunto, eu gostaria de falar sobre os 3 pilares que sustentam as missões, né? Que aqui, quando Jesus mandou eles fazer as missões, então nos dias de hoje, para a gente conseguir fazer missões, os 3 pilares ali é o id, né? Ir, é contribuir para a obra. A gente também tem que contribuir, senão a obra não anda, né? E orar. E semana passada eu pregava para minhas ovelhinhas lá do Kids sobre justamente esse tema, missões. E eu fiz com que eles entendessem que Jesus falou, né? Lá em Marcos 16, se quiser não precisa abrir, mas também todo mundo já ouviu, né? Jesus fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão mão sobre os enfermos e sararão. E esse texto é muito bonito e normalmente ele é usado para justificar missões em outros países, né, nos povos não alcançados, em países perseguidos. A gente vê, né, na internet que há muito país perseguido, muitos povos não alcançados, muitos lugares que precisam ser pregados o evangelho. Mas a gente, talvez, glória a Deus, se daqui saírem alguns missionários, mas acredito que a maioria de nós nunca seremos missionários nesses lugares, né? Mas aí, o que nós podemos fazer? O que cabe a nós? Alguns de vocês podem estar se perguntando: mas eu já assumi na igreja, eu já faço o que eu tenho que fazer, está tudo certo. Mas isso eu vou falar primeiro que Deus falou para mim, irmãos. Depois cada um vê se cabe para si, né? Mas
quando eu meditava nessa passagem, e né, o que cabe para nós em missões, aqui onde a gente vive. E aí, o que Deus falou para mim? Seja o melhor marido que a tua esposa possa ter. E parece uma coisa até simples, né? Falar isso, mas é difícil. Seja o melhor pai que um filho possa ter. Seja o melhor filho que uma mãe e um pai possa ter. Seja o melhor irmão que teu irmão possa ter. Seja o melhor amigo que o teu amigo possa ter. Seja o melhor funcionário que o teu patrão possa ter. E aí alguém pode estar pensando, mas tu não conhece meu patrão, tu não sabe aquela peça. Mas eu vou dizer para ti, Colossenses 3:23, tudo que fizeres, faça de todo o coração como se não estivesse fazendo para homens, mas estivesse fazendo para Deus, para a recompensa dele. E essa frase aqui é escrita para os escravos. Vocês podem procurar lá depois. Para servos. Estava falando para os servos. Então, não estava perguntando, se o teu patrão for bom e... Não, estava dizendo, faça tudo como se estivesse fazendo para Deus e não para homens. Seja o melhor diácono que a igreja possa ter. O melhor professor do Kids. O melhor do louvor, o melhor da mídia, o melhor da intercessão, o melhor líder, né, que os teus liderados possam ter. E aí quando Deus começou a falar isso aqui para mim, eu tentei justificar, né? Mas eu já sou um bom. E aí ele me mostrou, não é isso que tu tem que fazer, tu quer fazer missão. Aí eu lembrei daquele livro, não sei se alguém já leu ou já ouviu falar, Arrume a Sua Cama. É um livro de um ex-comandante das Forças Especiais da Marinha Americana, que ele fala que as pessoas querem resolver o problema do mundo, mas não arrumaram nem a cama. E daí Deus começou a falar comigo sobre isso, sobre missões, né? Todo mundo brilha o olho, né? Quando ele fala de missões, fazendo missões em outros países, então, levando o Evangelho, grandes cruzadas, grandes congressos, e isso é relevante, é importante, mas às vezes a gente está pensando em alguma coisa muito profunda e a gente não arrumou nem a nossa cama, né? A gente não fez nem incluir aquelas coisas que eu falei, né? Para ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor. A gente não fez o básico. Então, daí quando Jesus manda nós fazer as missões, o ID, a gente tem que primeiro arrumar a nossa casa, né? Colocar a nossa casa em ordem, que aí sim Deus vai começar a nos usar de uma forma diferente. E eu não estou falando que tudo isso é fácil, né, irmãos? Eu sei que isso é difícil, né? Mas é isso que Deus manda nós fazer. E aí a pergunta que eu fiz para as crianças na semana passada, na aula, para quantas pessoas elas falaram de Jesus? Quantas pessoas? Seja qualquer coisa, uma coisa simples. Claro que eram crianças, né? Mas elas responderam, nenhuma, professor. Como que a gente vai chegar e falar de Deus do nada para alguém, para alguma criança? Assim, como é que eu vou chegar e falar do nada de Deus? Daí eu expliquei para elas, né, que não é... Claro, a gente não pode ser chato, né? Imagine só. Eu falei para elas que a gente primeiro temos que orar para Deus nos enviar pessoas que precisam ouvir sobre Ele. E confesso que em alguns momentos da minha vida ali eu fiz isso e deu certo. Porque eu também sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre fui um cara que não consigo me expressar, não tenho uma boa oratória, sempre cumprimentava alguém, se alguém me cumprimentar, sempre fui tímido, sempre na escola para apresentar o trabalho eu era aquele que segurava o cartaz e ficava atrás ali, né? Se tivesse um teatro eu era uma árvore, então eu sempre... Sério? Tem uma árvore nesse teatro aí, sou eu, né? Ficava ali
Então, mas aí, então eu estava tentando fazer com que as crianças entendessem isso. Primeiro a gente ora, não, Senhor, envie pessoas para que eu possa falar. Preparem situações, cenários para que eu possa falar. Depois esperar o momento certo. Vai aparecer, irmãos. Vai aparecer. Só que às vezes quando aparece alguém para a gente falar, a gente encontra uma piada que não deve, a gente fala alguma coisa que não deve, uma brincadeira, troca de assunto, e às vezes é naquele momento do café da tarde, aquele momento no ônibus, no carro, aquele momento que a gente fala de Deus, não sendo chato, volto a falar. Quando eu não era crente, tinha uns amigos meus que me afastavam, era aqueles crentes chatos, né? Queriam empurrar Deus goela abaixo, queriam que tinha que ser obrigado. E aí eu não gostava, né? Então a gente tem que ser sutil, a gente tem que falar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, só isso. E aí quando a gente começa só a falar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, quando a gente começa a viver aquilo, não só falar, né? Quando a gente começa a viver, Deus vai enviar pessoas para se aconselhar com a gente, para perguntar coisas, né? Casamentos que estão se destruindo, vão vir perguntar, vão querer saber o que Deus pode fazer por eles, vão pedir oração. Só que para isso, para a gente falar de Deus, a gente tem que ter autoridade. As pessoas têm que reconhecer Cristo na nossa vida. Não estou dizendo que eu sou um alecrim dourado, né, irmãos? Mas a gente tem que ter autoridade para falar. As pessoas têm que reconhecer a autoridade de Cristo na nossa vida, senão eles vão dizer, não sei, para ser crente igual o Simon, mas eu não quero, né? O que ele tem de conselho para me dar? Olha a vida dele. Então, que a gente tem que buscar essa presença de Deus na nossa vida. A gente tem que ter essa autoridade, para quando Jesus falar, ide, a gente ter a coragem, ter a ousadia necessária de poder falar no nome dele. E um dia eu conversava com um amigo sobre isso, né? De as pessoas poderem reconhecer Cristo na nossa vida. E eu disse para ele, cara, quando eu morrer, eu não quero ser lembrado por amigos, por familiares, por ter sido um grande policial, por ter sido um cara legal, que contava piadas, que jogava bola, não mentira, jogava bola, que parecia um Neymar, e talvez um bom pai, um bom marido. Nem sei se aqueles acham um bom marido, né? Tomara que sim. Mas eu quero ser lembrado por ter sido um grande homem de Deus. Quero que as minhas filhas possam dizer, meu pai era um grande homem de Deus, meu pai era um homem de oração, era um homem cheio do Espírito Santo, que lia a palavra, que orava, que era usado por Deus nessa terra. Eu quero que um dia minhas filhas digam, não, eu sou quem eu sou pela obediência que meu pai teve um dia. E então que a gente possa ser esse espelho para os nossos filhos, consequentemente para as pessoas que nos rodeiam, principalmente para os nossos filhos, porque Deus não tem netos. Escutem bem o que eu estou falando, Deus não tem netos. Então nós temos que preparar nossos filhos para eles terem a experiência com Deus. Filho do pastor não é neto de Deus. Por mais que a gente seja cheio do Espírito Santo, que a nossa passagem para o céu já está carimbada ali, tá, fechou, estou ganho, as minhas filhas não. Então eu tenho que preparar elas para elas terem esse encontro com Deus. Para elas, ainda são crianças, mas para elas terem um relacionamento com Deus. Mas isso passa por mim. Não vai ser a escolinha aqui, o Kids, não vai ser a escola lá que ela estuda, não vai ser os amiguinhos. Essa missão é minha, né? Não adianta eu tentar terceirizar. Minha, da minha esposa.
E aí essa pergunta que eu faço para cada um ali: como que estamos sendo reconhecidos por quem não conhece o Evangelho? Será que as pessoas que nos conhecem, mas ainda não conhecem a Cristo, quando olham para mim, elas vejam só um policial? Para cada um de vocês aí, quando as pessoas olham para vocês, quem tem relacionamento com vocês, conseguem ver? É só uma psicóloga? É só um marceneiro? É só um médico? É só um metalúrgico? É só um enfermeiro? Quem que as pessoas enxergam quando elas olham vocês? Que elas possam, quando olhar para nós, poderem falar: não, ali vai um grande homem de Deus. Não, ali é aquela mulher de Deus. Nossa, aquela mulher de Deus. Quando ela chega, já dá para sentir a presença. Quando ela fala, aquele homem ali, nossa, um dia eu nem sabia que ele era crente, ele falou comigo, ele orou e eu senti uma coisa diferente. Vocês já conheceram alguém assim? É diferente, né? Quando a gente encontra. Eu quero ser esse homem. Só com a graça de Deus, com a misericórdia dele, eu quero me tornar esse homem. Eu quero que quando eu chego em algum lugar, as pessoas não me reconheçam pelo marido, pelo pai, pela minha profissão, pelos meus parentes. Eu quero que eles me reconheçam como, pode até dizer, é um policial, mas aquele policial é de Deus. Aquele policial é diferente. Então, que as pessoas possam enxergar Cristo na nossa vida, para daí a gente poder fazer o ID. Não adianta a gente ir de qualquer jeito. E aqui eu estou falando para quem, pelo menos a maioria, é convertido, né? Para quem já era, se não está, mas já era, para estar fazendo ID, para estar falando de Deus. E hoje eu pergunto para você, não precisa responder, né? A mesma pergunta que eu fiz para as crianças: quantas pessoas, não digo nem te convidar para ir para a igreja, isso aí, na hora certa, a própria pessoa vai perguntar: onde é que é a tua igreja? Porque aquele negócio que a gente não dá testemunho nenhum e dizer: vamos lá na minha igreja comprar no culto. A pessoa não vai ir, porque a gente não está dando testemunho. Mas você falar na tua igreja assim, não, né? Então, quantas pessoas vocês falaram de Deus, sem placa, sem nada, falar de Deus, falar daquilo que Deus tem feito? Não precisa responder, mas cada um vai saber quantas pessoas vocês falaram de Deus. E eu vou dizer que é desafiador. Às vezes tem semanas que a gente não consegue, não encaixa, não dá. Mas eu tenho orado recentemente para que Deus enviar pessoas, para que eu possa falar. E para me enviar lugares que pessoas precisam ouvir alguma coisa da parte de Deus. Mas para isso a gente tem que estar disposto. A gente tem que estar buscando, a gente tem que estar firme. Porque o Evangelho é um mendigo contando para outro mendigo onde ele encontrou o pão. É uma coisa bem simples. Já vou repetir. O Evangelho é um mendigo contando para outro mendigo onde encontrou o pão. É só isso. Mas se a gente quer ser um mendigo guloso que encontrou o pão e quer ficar comendo pão sozinho, ou a gente nem encontrou o pão, né? É mais duro ainda. Então era isso que Deus fica falando comigo. E para quem não tinha nenhuma mensagem, depois quando ele começou a falar, eu quase que eu falei: não, mas tá bom, agora eu já entendi. É duro, irmãos. E o segundo ponto da mensagem, agora eu acho que eu já vou também caminhando para o fim, essa mensagem é curta. Ultimamente, eu estava andando cansado, sobrecarregado, estava exausto, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e eu orava, acho que é só comigo, acho que os irmãos não, mas que eu orava e não tinha ninguém do outro lado ouvindo. Eu lia a Bíblia
parece que o texto não pulava assim no meu coração, sabe? E eu falava com outros irmãos sobre isso. Cara, não sei o que está acontecendo comigo. Parece que eu estagnei, eu não estou conseguindo avançar. Beleza, Deus já fez muita coisa até aqui, mas eu estou estagnado, eu estou parado, eu estou cansado e sobrecarregado. E vários irmãos falaram a mesma coisa, vários, dessa igreja, de outras igrejas, e a mesma coisa. Não sei, estou fazendo tudo certo, tudo que eu sempre fiz, e não está acontecendo nada. Deus não está falando comigo, não está me respondendo. Eu olho para o lado, o irmão, o louvor está chorando, está jogando no chão, fazendo anjinho no chão aqui, e pulando, e flutuando, e não pode. Sabe que é comigo? Mas eu estou fazendo o que eu sempre fiz. E pior, eu estou obedecendo, e não estou vendo nada de extraordinário acontecendo. Só vem bomba, ao contrário, né? Só vem bomba, problema, está dando tudo errado. Graças a Deus que não era só comigo, né? Estava achando que era só comigo. Mas aí conversando com várias pessoas que eu tenho como referências, né, de homens e mulheres de Deus, falam a mesma coisa, né? Não sei o que está acontecendo. Não sei se é o momento. E o que Deus tem falado comigo é um grande desafio a gente continuar. Esse é um grande desafio, né? A gente continuar crente e firme, sem ver nada acontecendo. Esse é o desafio, a gente continuar obedecendo a palavra, continuar lendo a palavra, vindo no culto, servindo, e nada acontecendo. E às vezes, como é que foi? O culto foi bênção, a vigília bênção, mas parece que a gente entrou e saiu igual. Estamos entendendo, irmãos? Não sei se é só eu, né? Mas assim, e aquilo ali vai frustrando a gente. Porque a gente quer ter experiências, a gente quer ver o sobrenatural, a gente quer, principalmente quando a gente vê os testemunhos de alguns pastores assim, chega a dar uma raiva gospel assim. Eles contam o testemunho, não dá para acreditar. O cara lê o livro, não pode. E eu estava vendo os testemunhos do pastor Luciano Subirá assim, não, parei de ver, porque não dá. As coisas que Deus faz na vida dele. E aí quando não acontece com a gente, o problema é comigo. E eu quero dizer, irmãos, é normal. Vai acontecer. Eu não estou sentindo nada. Eu estou vindo na igreja faz 5 anos. E não aconteceu nada. Beleza? Mas continue fazendo o que está fazendo. Muitos personagens da Bíblia passaram anos sem sentir nada, mas obedecendo. Ainda falava com um amigo hoje, ele falava sobre Noé. Ele ficou 100 anos construindo o arca. E não acredito que Deus falava com ele todo dia: capricha, não esquece ali, tá? Faz aqui, faz ali, faltou prego. Não. Por muito tempo, eu acho que até ele mesmo se perguntava: será que eu não estou louco? Não pode. Não estou ouvindo nada, e está todo mundo rindo. Mas é normal. Esse é o desafio de a gente continuar. Claro, fazendo a nossa parte. A gente não pode também negligenciar as coisas que Deus manda na palavra. A gente tem que orar, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que servir. Mesmo que às vezes a gente está servindo alguém, falando alguma coisa da parte de Deus para alguém, orando para alguém, e às vezes a gente queria estar recebendo aquela oração. Quantas vezes eu vim aqui orar pelas pessoas aqui, e eu gostaria que as pessoas ali estivessem orando por mim. Eu queria estar recebendo aquela oração, mas Deus me mandava vir aqui orar, mesmo eu não estando com vontade, mesmo eu não me achando preparado, mesmo não sendo digno disso. Mesmo assim, eu vim aqui e orava pelas pessoas. Mas a gente tem que continuar. E Jesus falou muito comigo sobre isso.
E aí, aqui eu volto lá no primeiro texto que a gente leu em Lucas, os 70, sabe os 70 que foram de 2 em 2 nas cidades pregar? Eles voltam, a palavra diz que eles voltam vibrando, eles voltam alegres. E aí aqui eu peço uma licença, né? Eu estou imaginando aí, estou imaginando eles voltando falando: Jesus, nem sabe o que aconteceu, expulsando demônios, desceu fogo do céu, paralítico andou, curamos enfermos de todos os tipos, o chão ficou, os gravetos ficaram incandescentes, né? Ficaram incandescentes e não, aconteceu milagres, pulando, né? E aí Jesus estraga a brincadeira, aí Jesus joga um balde de água fria neles. A gente, quem quiser pode abrir na continuação ali do Lucas 10, no 17 vai falar que Jesus estragou a brincadeira deles, e a palavra vai dizer: voltaram os 70 com alegria, os 70, né, com alegria, e dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe Jesus: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas, olha só, irmãos, mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Olha só, eles vinham, fizemos isso, fizemos aquilo. Imagina, eles foram de 2 em 2, né? Cada um foi numa localidade. Imagina eles falando: nem fala comigo. Na casa que eu entrei, curei todo mundo, estraguei o velório. Cheguei lá, levanta. E Jesus falou para ele: para. Não se alegrem por isso. Se alegrem, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Então, olha só o que Jesus fala para eles. Aqui Jesus também devia estar sondando os corações, né? Sabia que talvez aquilo ali seria até para a ruína deles, né? Eles ficarem com o ego inflado. E quando eu li isso aqui, irmãos, eu me alegrei. Eu me alegrei porque aí eu lembrei, né, daquilo que eu vinha passando, que eu conversei com alguns amigos. E que momentos sobrenaturais acontecem na nossa vida, que a gente tem que se alegrar quando a gente tem experiências com Deus sobrenaturais. Mas nós devemos se alegrar, como diz o Senhor aqui, porque fomos chamados, limpos, salvos pelo Rei dos Reis, que nosso nome está escrito nos céus, que lá em Apocalipse vai dizer, eu já disse um dia aqui, vou repetir para os irmãos, que o próprio Jesus fala que se vencermos, comeremos da árvore da vida, receberemos uma pedra com um novo nome, receberemos poder sobre as nações, receberemos a estrela da manhã, seremos vestidos com vestes brancas, e Jesus confessará o nosso nome diante do Pai dos anjos, seremos coluna do templo de Deus, e se assentaremos com Ele no seu trono. Amém, irmãos? Olha só, é isso que a gente tem que se alegrar, não com as circunstâncias, não se está dando tudo errado, se eu não estou sentindo nada, ou ao contrário, né? Os discípulos estavam se alegrando porque estavam conseguindo fazer milagres, estavam expulsando demônios, estavam curando. Mas o Jesus fala que a nossa alegria tem que ser pela nossa salvação, só por isso. Eu sei que temos que buscar a presença todo dia, que queremos sentir as coisas sobrenaturais, queremos viver. Só que se nós viver só por isso, só por momentos, nós vamos se frustrar. A gente vai confundir
A gente vai confundir isso com emoção. Não vai longe. A gente abrir o Instagram, a gente vai ver quantas igrejas falsas, vivendo de emoções, de sentimentos, de curas falsas. Tanta coisa assim que claramente é falso, né? A gente vê ali, as pessoas se jogam, sobem na parede, fazem um monte de coisa que não vem de Deus, irmãos. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Quando a gente vê aquilo ali, escandaliza a igreja. Então, a gente tem que discernir, mas a gente não pode viver. Claro que vai ter momentos, eu acho que aqui todo mundo já teve, em algum momento na vida, em algum momento da caminhada, experiências sobrenaturais, que quando a gente conta para algum amigo, eles também ficam com raiva. Não pode. Eu contei, recentemente até contei algumas coisas para um amigo, assim, a gente conversando sobre um café ali, sobre Deus. Eu sempre no café lá no quartel, café 15, 20 minutos, às vezes a gente fica 2 horas, mas não pode, né? Mas quando o papo tá bom, a gente começa a falar de Deus e eles começam, mas sério mesmo, mas como é que é isso aí? E aí eu começo a contar algumas histórias da Bíblia e eles não conhecem, eles ficam curiosos. Só que daí lá eu sempre conto na NVS, né? Que é a nova versão do Simon. Eu conto com a minha versão, né? As minhas gírias ali, o meu vocabulário. E aí, principalmente, eu coloco os vocabulários militares, né? Que aí eles entendem. E aí a gente vai conversando e a gente vai falando. Então, quando essas coisas sobrenaturais é bom, isso aí fortalece a nossa fé. E fortalece a fé de quem ouve aquilo ali também. Quando a gente ouve algum milagre, quando a gente ouve alguma coisa de alguém, aquilo ali fortalece o nosso espírito também, mesmo que não seja com a gente. Então, tem alguns amigos meus que não pode, cara. Não acredito, eu acredito porque tu está falando, mas não sei como é que Deus fez isso. O cara fez. Mas não é todo dia. É todo dia que a gente acorda e está tudo flutuando, né? Não é que não vai acontecer. É igual no acampo, né? A gente, tem uma acampa cristã é diferente do outro, mas alguns assim, acontecem algumas coisas que daí no outro a gente fica esperando, agora vai acontecer aquilo que aconteceu no outro. Mas não acontece. Acontece alguma coisa diferente, mas aquela maravilha lá foi lá, para quem estava lá. E o outro vai ser diferente. E às vezes a gente se frustra porque a gente quer aquilo que aconteceu com o outro, aquilo que aconteceu comigo já em outra hora. Então a gente tem que saber esperar o tempo certo de Deus para cada coisa. Jesus nos chama à obediência, para buscarmos santidade. E uma coisa eu vou dizer para vocês, irmãos: fé e obediência, escuta bem, não é sentimento. Fé e obediência são decisões, não são sentimentos. Quando a gente tenta fazer com que sejam só sentimentos, são passageiros, a gente fica emocionado e depois acaba. Mas quando a gente toma a decisão de ter fé e de obedecer, daí as coisas mudam. Daí talvez a gente vai ter experiência. E hoje, falando de decisões, hoje eu decido me alegrar no Deus da minha vida, no Deus da minha salvação. Como Jesus falou ali, né? Se alegrem, porque seus nomes estão escritos nos céus. A palavra vai dizer, e com isso o grupo de louvor pode ir. A palavra vai dizer lá no livro de Neemias, capítulo 8, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria da salvação, irmãos, ou pelo menos era para ser, né? A alegria da salvação supera a tristeza do pecado, ou a tristeza causada pelas adversidades da vida. A gente sabe que todos têm problemas,
uns mais graves, uns mais tranquilos, mas a alegria da salvação tem que superar tudo. E a palavra fala, né? Alegrai-vos, repito, alegrai-vos. Então que a gente possa refletir nessa mensagem que Deus nos trouxe essa noite. Primeiro, quem estamos sendo, né? Para a gente poder fazer o ID, para a gente poder falar em nome de Deus, mas depois de a gente saber esperar também no momento certo, de não desanimar e de ter alegria. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé.